Bom dia, sétimo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia também aos alunos da professora Marta, sétimo ano D. Vamos para mais uma semana de atividades. Essa semana iremos trabalhar discurso direto e indireto. Já vimos os elementos da narrativa. Lembra, pessoal, o que é o discurso? É a forma como você introduz a fala das personagens e até mesmo os pensamentos dentro do seu texto. Então, nós temos aí três tipos: o discurso direto, o indireto e também o indireto livre. Então, vamos lá. Vocês já aprenderam que o discurso direto é aquele que o narrador, no seu texto, ele cita a fala fielmente da personagem. Lembra quando nós aprendemos, até no sexto ano, mesmo na revisão esse ano, tá? Que você sempre coloca os dois pontos, usa o travessão, usa aspas para indicar a fala da personagem, tá? Então, trouxe aqui algumas características do discurso direto. Ele usa muitos verbos de elocução. O que é verbos de elocução? É o verbo falar, responder, perguntar, indagar. Então, a menina perguntou, dois pontos, na outra linha, travessão, tá? Ou até mesmo a gente usa aspas para indicar, mas isso nós vamos ver nos exemplos. Vamos lá. Aqui, ó, utilização dos sinais de pontuação, ó, travessão, exclamação, interrogação, dois pontos e aspas, tá? Sempre vai estar separado ali a fala da personagem. Inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. Então, muitas vezes não precisa dos dois pontos e na outra linha travessão. Ela pode vir também no meio do texto e o autor citar fielmente a fala da personagem, como ela disse, usando aspas, tá bom? Trouxe alguns exemplos de discurso direto. Então, vamos para o primeiro. Os formandos repetiam, dois pontos. Olha aqui, aspas. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Então, aqui, ó, está a fala fiel realmente da personagem, tá? O réu afirmou, dois pontos, usei também aspas para indicar a fala da personagem. Já aqui no exemplo 3, eu fiz assim, ó. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Dois pontos. Na outra linha, travessão. Alô, quem fala? Na outra linha. Bom dia, com quem quer falar? Aí eu uso travessão novamente para separar a fala da personagem e coloco respondeu com tom de simpatia. Agora aqui é o narrador continuando com a história. Então é separado com dois travessões, tá bom? Então isso aqui é o discurso direto. Agora nós vamos para o discurso indireto. É aquele que o narrador da história, ele interfere na fala da personagem. Ele conta com as suas palavras o que a personagem disse, tá? Então, características. O discurso é sempre narrado em terceira pessoa. Então, agora a fala da personagem, o narrador vai contar o que ela disse, tá? Algumas vezes são usados também verbos de elocução. Falar, responder, perguntar, indagar, declarar. Só que, contudo, não tem o quê? Travessão para indicar a fala da personagem. Por quê? Porque agora quem está contando o que a personagem disse é o narrador, com suas próprias palavras, tá bom? Olha alguns exemplos aqui, ó, de discurso indireto. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Então, olha aqui. 2. O réu
afirmou que era inocente. Então, comparando aqui, ó, eu passei essas frases do discurso direto para o indireto. Olha o próximo agora, ó. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Então, nós vimos aí que há uma mudança também, gente, tá? Nas orações aí em relação ao verbo, ao tempo do verbo, tá? A gente usa muito o verbo mais o que. A menina disse que queria ir ao colégio. Então, eu tô contando com as minhas palavras. Então, eu uso muito o que. Eu uso o verbo em outros tempos, tá bom? Isso é o discurso indireto. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, uma tabelinha, onde há uma transposição aqui, ó, do discurso direto para o indireto. São exemplos para vocês verem aqui, ó. Então, eu vou ler alguns. Preciso sair por alguns instantes. Então, essa é a fala da personagem, discurso direto. Olha como fica no discurso indireto. Disse que precisava sair por alguns instantes. Então, agora eu estou contando o que ela disse com as minhas palavras, tá? Então, está na terceira pessoa e não mais na primeira pessoa, tá? Aí eu trouxe aqui mais exemplos. Sou a pessoa com quem falou há pouco, passando para o indireto. Disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. Então, vocês viram que até o tempo do verbo mudou, tá? Do presente eu usei aqui o enunciado no imperfeito. Eu uso, olha, sempre que eu falei para vocês, pode ter mudança, colocar mais palavras? Lógico, agora o narrador está contando com suas palavras o que a personagem disse. Então, aqui tem outros exemplos que vocês podem ler também, tá? Depois, para fazer os exercícios, logo abaixo. E o discurso indireto livre? Como assim, professora? O indireto é livre, é aquele que há uma fusão do discurso, direto e indireto, os dois juntos. Há uma intervenção do narrador na fala das personagens. Só que a diferença é a seguinte, tá? É que o texto não marca ali uma diferença na fala, não separa a fala da personagem, o narrador. Então, as falas das personagens e do narrador, que sabe tudo que se passa no pensamento, elas podem ser confundidas. Então, o narrador está contando e, de repente, ele coloca em seguida a fala da personagem, só que ele não coloca nem entre aspas, ele não usa o travessão, ele não usa. Então, pode ser confundido. Isso é o discurso indireto livre, tá? Olha os exemplos aqui, ó. Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Então, isso dá pra gente perceber que é o narrador contando. Agora, ó, talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Agora aqui, eu já estou o quê? Tendo uma confusão, pode ser a fala da personagem. Então, o narrador, ele coloca junto, tá bom? Só que ele não separa. Não há uma separação. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Agora aqui está destacado, a gente sabe que seria uma fala da personagem, tá? Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Então, gente, há uma fusão dos dois, mas, né, uma junção do discurso direto e indireto, tá? Os dois juntos, só que não tem uma diferença aí, não é separado. O narrador lhe coloca tudo junto, tá? Esse é o discurso indireto livre, tá bom? Então, resumindo aqui, para vocês entenderem, os mais usados aí que a gente vai estudar é o discurso direto e indireto, tá? O indireto livre é muito usado aí por muitos autores, os livros, mas nós vamos estar trabalhando esses dois. Então, aqui, o direto é aquele, né, momento que o narrador para de falar e escreve o que a personagem está falando mesmo,
tá? Usa-se a pontuação, os 2 pontos, travessão, aspas. Já o indireto não, ele é ao contrário. O narrador conta com as suas palavras o que a personagem disse. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui, ó. Então, seu chefe disse, 2 pontos, limpe esta bagunça. Olha já no discurso indireto. O chefe disse para ele limpar a bagunça. Tá bom? Então, é isso a diferença do discurso direto para o indireto. Tá bom? Trouxe também mais um exemplo aqui, ó. Tá? Aqui a piadinha na forma direta, com o discurso indireto, e aqui na indireta, tá? Uma fala indireta. Aqui tá tendo diálogo, ó. Cada personagem está falando e aqui o narrador somente está contando com suas palavras o que cada um disse, a história, certo? Agora nós vamos para os exercícios. Prestem atenção, tá? Nas histórias em quadrinhos é usado muito o discurso direto. E o discurso direto, ele vem o quê? Nos balões, não vem? A fala das personagens, olha aqui, tá? O que é para fazer nesse exercício? O primeiro já foi feito como exemplo, tá? Então prestem atenção. Vocês vão ter que passar essa história, essa tirinha, para o discurso direto e indireto. Então, eu já fiz a primeira. Olha como fica no discurso direto, tá? Então, olha, como começa a história. A gente vê que o Cascão, ele chega para conversar aqui, né, com o Cebolinha. Então, eu posso colocar, Cascão perguntou ao Cebolinha. 2 pontos, na outra linha, travessão. Aí eu coloco a fala. Ei, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já. Travessão novamente. Respondeu Cebolinha. Na outra linha. Ora! Olha aqui, gente, a fala dele. E por que essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais. Ó, da maneira como está. Travessão, disse Cascão. Na outra linha, travessão. Agora é a fala dele aqui, ó. E nem xingar ela, nem dar nós no seu coelhinho, respondeu Cebolinha. Então, eu separo a fala também com travessão, tá? Aí, o último. Será que ela vai demorar muito para voltar? Perguntou o Cascão. Tá? Agora, olha no discurso indireto. Você vai contar o que aconteceu na historinha, tá? Cascão perguntara a Cebolinha se ele já soubera que a Mônica havia viajado. Cebolinha respondera que sim. Cascão perguntara o porquê daquela tristeza, pois eles não iriam mais apanhar. Cebolinha respondera que também iriam xingá-la, nem dar nós no coelhinho dela. Cascão perguntara se ela demoraria muito para voltar. Então, vocês viram que tem tudo aqui no discurso indireto, mas o narrador está contando com suas palavras o que disse. Então, há mudança dos verbos, há acréscimo aí na história, né? De algumas coisas, como os verbos, o que eu falei para vocês que usa muito. Então, não tem que ser necessariamente como está escrito, porque não é a fala real da personagem, tá? É na íntegra. Você vai contar com suas palavras. Então, vocês vão tentar fazer, tá? Na tirinha A, B, C e D, tá? Fazer o discurso direto e o discurso indireto dessas 4 tirinhas, certo? Vamos lá. Exercício 2. Faça com bastante atenção também. Aqui vocês vão passar do discurso direto para o indireto. Então, vamos lá. Primeiro, Jorge, 2 pontos. Penso que ele não vai aguentar a situação muito tempo. Então, tá no discurso direto. Passando para o indireto, agora você vai contar com suas palavras o que ele falou. Então, como fica? Jorge pensara que não aguentaria a situação por muito tempo. Pronto. Então, vocês já vão passar essas frases para
o discurso indireto. Aqui é o contrário. Está no indireto e vocês vão passar para o direto. O Jorge e o Pedro pediram-me que te dissesse para ires à casa deles amanhã à noite. Então, como que fica? O Jorge e o Pedro pediram a mim, 2 pontos. Na outra linha, travessão. Peça a ele que venha em nossa casa amanhã à noite. Tá? Então, é o contrário agora. Próximo. A ficha 2 aqui, também, vocês vão passar do discurso direto para o indireto. É a mesma coisa, tá? Só que agora são outras frases. E na B também. Só que a B é o contrário, é do indireto para o direto. Certo? Pessoal, são bastante exercícios? Temos bastante, tá? Façam. Qualquer dúvida, podem me chamar, que eu ajudo vocês, tá? No WhatsApp. Tiro as dúvidas, tá bom? E façam com bastante atenção. Bom? Um beijo, boa semana e bons estudos.